Bom, gente, agora sim, né? Vamos orar buscando a compreensão de Deus, buscando a direção do Espírito Santo para essa mensagem hoje à noite. Deus, colocamos diante do Senhor as nossas vidas. Pai, fala conosco de forma poderosa. Deus, que saímos daqui, Deus, vivificados pela Tua Palavra, abençoados por ela, edificados, Deus, pelo Senhor. Estamos aqui, Deus, sedentos para que o Senhor fale conosco. Sedentos, Deus, pela Tua direção, pela Tua vontade. Queremos compreender a Tua vontade para realizá-la em nossas vidas. Deus, que o nosso coração, Senhor, esteja, Deus, de fato voltado para o Senhor. Que nada nos distraia, nada roube, Deus, essa mensagem de nós. Obrigado por essa noite, obrigado por essa igreja. Nós te louvamos em nome de Cristo. Amém? Irmãos, buscando compreender a vontade de Deus para realizá-la, nós estamos na parte 3. E essa parte 3 eu quero dividir ela em 2, tá? Não vai dar para terminar hoje, porque seria muita informação, carregaria demais a igreja. E eu quero que os irmãos saiam daqui mais focados no que eu vou dizer hoje. Domingo que vem eu termino essa parte. Cauã, passa um slide aí se é que eu coloquei. Isso. Nós vimos 4 pilares, né, de compreendendo melhor a vontade de Deus. Vimos a vontade geral de Deus para todo crente, e nós estamos aqui buscando compreender a vontade específica de Deus, e eu vou dividir essa bandeirola aí, essa bandeirinha em 2 partes, perdão. Irmãos, você crê de fato, realmente, de que você é servo do Senhor? Porque se você crê que você é servo do Senhor, e que sua vida pertence a Ele, você de fato tem que buscar a vontade de Deus. E nós vimos uma vontade geral para todo crente, nós vimos só 10. Existem tantos versículos que é a vontade geral de Deus para todo crente, né? A gente poderia passar aqui estudando quase que o ano todo, só sobre esse tema, e vontade geral de Deus para todo crente. Agora, se você é servo de Deus, se você de fato é, você não vai querer apenas saber a vontade de Deus, mas você vai desejar realizar essa vontade. E a vontade particular, específica de Deus para a sua vida deve estar em conformidade com o plano geral de Deus para você. É a primeira coisa que você precisa entender. Então, para entender essa vontade específica, compreender e realizar essa vontade, você precisa primeiro compreender a vontade geral de Deus e estar realizando ela. Como eu falei na última pregação, tem muita gente que está preocupada em compreender a vontade específica de Deus, mas não está cumprindo nem a geral. Como é que você quer cumprir a vontade de Deus específica para a sua vida, se você não cumpre nem a vontade geral? E aí você gasta muito tempo, às vezes, em oração, pedindo a direção de Deus para pontos específicos da sua vida. Isso não é errado, isso é uma bênção. Mas você não está cumprindo nem a vontade geral de Deus para você. Logo, irmãos, Deus não revelou detalhes de áreas específicas para as nossas vidas. Ele não revelou onde você deveria morar. Ele não revelou o carro que você tinha que comprar. Nada disso está na Bíblia. Mas há uma vontade geral primeiro que você precisa compreender e realizar. E por causa dessa falta de detalhamento dessas áreas específicas da nossa vida, as pessoas são impelidas a buscar a vontade de Deus por outros meios. Eles não se contentam em conhecer os mandamentos geral de Deus, que é aquela vontade que a gente falou de preceitos, né? A vontade preceptiva de Deus. E eles não querem conhecer o caráter de Deus. E aí eles acabam buscando esses outros meios, um meio futurista da vontade de Deus, e acabam não cumprindo nem uma coisa nem a outra. Ele não cumpre nem a vontade que Deus já revelou, e ele nem cumpre a vontade específica e particular de Deus para a vida dele. Irmãos, Deus não promete uma forma de nos guiar de forma futurista. Essa coisa de prever futuro, essa coisa meio, como eu falei para vocês, está bem entre aspas, um horóscopo gospel. Deus não prometeu esse tipo de comunicação com a vida das pessoas, nem vivemos nesse estilo de vida. É interessante que nem para pessoas que Deus falou de forma audível, Deus prometeu isso. Lembram-se do Abraão, patriarca Abraão? Deus falou para ele que ele mostraria uma terra para ele, e Abraão então parte sem saber para onde iria, e Deus falou de forma audível com Abraão. E mesmo Deus falando de forma audível, você já ouviu a voz de Deus audível? O Augusto Nicodemos fala o seguinte: quer ouvir a voz de Deus audível?
Leia a Bíblia em voz alta, que você vai ouvir a voz de Deus de forma audível. Mas Abraão ouviu a voz de Deus audível, e mesmo assim ele foi para uma terra que nem ele mesmo saberia. Nós vemos isso em Hebreus capítulo 11, versículo 8. Muitos gostariam de abrir a sua caixa de e-mail, o seu WhatsApp, e encontrar um recado de Deus. Todavia, Deus não promete esse tipo como estilo de vida de comunicação. Em Tiago, capítulo 4, versículos 13, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Tem muitos textos, eu vou selecionar alguns para ler, e um deles é Tiago, capítulo 4. Abra lá em Tiago 4, a partir do verso 13. Diz o seguinte, capítulo 4, versículo 13 de Tiago. Nós vamos ler do verso 13 ao 15, que diz assim: escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Esse texto é tão chave, que por mais que a gente planeje, por mais que a gente tenha fazer, por mais que a gente queira fazer um monte de coisa na vida, Tiago coloca uma condicionante, se Deus quiser. Não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Ou seja, o que é a vida de vocês? Vocês não passam de uma neblina. Tiago está se referindo a uma vontade de Deus para nossas vidas que é desconhecida. Sabe aquela vontade que você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã? Essa é a vontade que Tiago está falando. E ele fala, então você não sabe nem o que vai suceder amanhã? Há coisas, irmãos, que Deus permite que nós não conheçamos. A Bíblia então proíbe a gente saber do amanhã por meios pagãos. Nós não devemos buscar a Deus naquilo que Ele não intentou revelar para nossas vidas. Olha, por exemplo, o livro de Jó. Jó não sabe de nada do que está acontecendo, mas Deus, na soberania dele, permite coisas acontecer na vida de Jó, sem ele nem saber o motivo. E não é verdade isso? Coisas acontecem na nossa vida pela soberania de Deus e a gente não sabe o motivo. Logo então devemos buscar essa vontade de Deus não de modo futurista, mas como servos. Foi como eu falei para você. Você crê que Jesus é o Senhor da sua vida? Então você vai buscar fazer a vontade particular para a sua vida como um servo. Não desse meio futurista. Não desse modo de achismo, de achar como é que é o futuro, não. Você vai buscar a vontade de Deus particular para a sua vida como um servo, servindo a Deus naquilo que Ele já revelou na palavra dEle. E Deus, meus irmãos, detalha o seu plano conforme ele vai acontecendo, conforme as escolhas que nós vamos fazendo ao longo da vida das suas criaturas. O fato de Deus ser soberano não anula a responsabilidade humana. Eu já falei para você que é um daqueles pilares. O fato de Deus ser soberano não anula a responsabilidade das nossas escolhas. Então, cuidado. Cuidado com aquela visão fatalista do tipo assim, Deus é soberano, então está tudo decretado, eu não tenho nada a ver com isso. Se a gente abraçar esse fatalismo, dessa visão, nós estaremos abraçando uma forma subcristã da vida. Como se Deus quisesse que tudo acontecesse, estaria eliminando as escolhas do homem. E isso é um determinismo que elimina a liberdade e até mesmo a dignidade do homem. Isso não é bíblico. Portanto, se nós amamos a Deus, então nós devemos tomar decisões pessoais que estejam em conformidade com a revelação de Deus, com a sua vontade, buscando essa direção para a tomada de decisões. Bom, há uma coisa que eu preciso considerar antes da gente passar para uma parte bem pontual e prática, que é o seguinte: muitas das nossas decisões são automáticas na vida. Por exemplo, as decisões mais simples a gente não planeja, a gente não premedita. Por exemplo, você não fica o tempo todo pensando assim, olha, eu vou abrir a porta do carro com a mão direita ou com a mão esquerda? Eu vou usar a meia branca ou a preta? Eu vou pegar a toalha bege ou verde? Essas ações, irmãos, são simples, não são premeditadas e elas são absolutamente automáticas. Então o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que eu tenho que viver para a glória de Deus no automático.
Eu tenho que viver para a glória de Deus, sempre expressando aquilo que é a vontade de Deus, vamos assim dizer, de uma forma geral e ampla, porque nós não vamos ficar pensando assim, a vontade de Deus que eu uso o garfo tal, ou a faca fulana de tal. Isso, meus irmãos, é de certa forma banalizar a direção de Deus. Quando você começa a achar que a direção de Deus você tem que usar para esses níveis de detalhes tão mínimos, você está banalizando. E Deus nos deu liberdade de escolhas que não ferem necessariamente uma moralidade. Por exemplo, é certo eu usar a toalha branca ou a verde? Isso não vai ferir a moralidade diante de Deus. Então essa é a liberdade que eu falei para os irmãos, aquela livre agência, conforme nós temos escolha. Então, irmãos, fique tranquilo em relação a isso, não banalize a direção de Deus, é uma orientação que eu quero dar. Como dito nas pregações anteriores, o fato de estarmos buscando essa vontade de Deus não vai impedir sofrimentos. A gente tem uma expectativa de que se a gente escolher tudo certinho, nós não vamos sofrer nessa vida. Não é verdade. Por que não é verdade? Eu já mostrei para os irmãos que mesmo você estando no centro da vontade de Deus, você vai sofrer. Os apóstolos foi assim, Jesus estava o tempo todo no centro da vontade de Deus e sofreu. Então estar no centro da vontade de Deus não vai impedir sofrimentos na sua vida. A gente acha que a nossa vida é como a gente queria, né? Gostaria que imaginasse a nossa vida como uma perfeição, como um filme. E a gente talvez está querendo conhecer a vontade de Deus, você sabe por quê? Por uma questão egoísta. O que eu quero dizer com egoísmo? Eu quero dizer o seguinte, para evitar sofrimento para o seu eu. Às vezes a gente está buscando a vontade de Deus específica, particular para nós, para exaltar o nosso ego e não para servir a Deus. Não é interessante isso? A gente busca talvez fazer a vontade de Deus para evitar o nosso sofrimento e não para sermos servos de Deus e para a glória de Deus. A gente às vezes esquece de glorificar a Deus e a gente está buscando uma vontade particular para a nossa felicidade, para não sofrer, para o nosso eu, para o nosso ego e talvez até mesmo para a nossa exaltação. E quando a gente tem essa expectativa, é como se a gente minimizasse a esperança da vida futura que as Escrituras tanto enfatizam. Então, irmãos, conhecer a vontade de Deus é muitas das vezes encarada por nós dessa forma mística, e eu quero destravar um pouco isso em você. Porque conhecer a vontade de Deus é uma consequência da forma como a gente deveria viver. Conhecer a vontade de Deus é consequência de uma consagração que vai desembocar numa vida prática e diária. E isso só foi a introdução, eu quero começar essa mensagem mostrando alguns erros que nós temos cometido ao buscar a vontade específica de Deus para nós. E o primeiro erro, eu quero que você anote ou ouça aí nessa pregação depois no YouTube. A primeira forma da gente cometer erro ao buscar a vontade de Deus de forma específica é aquela busca aleatória na palavra de Deus, lembra? Você abre a Bíblia, põe o dedo ali e acha que Deus vai falar com você dessa forma. Antigamente, talvez os crentes um pouco mais de rodada aqui, tinha aquela caixinha de promessas, né? Você abria uma caixinha e tirava um versículo aleatório, do tipo assim, Deus vai falar comigo agora. E só tinha versículos bons, né? Nunca era te exortando, nunca era do tipo abandona o seu pecado, era sempre versículos assim, você vai ter vitória, você vai ser um grande homem de Deus. Então essa forma aleatória, forma mística, é um erro, é uma forma equivocada de buscar a vontade particular para a minha vida. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que um filho chega para o pai e diz assim, pai, fala para mim um número de 1 a 50. Aí o pai diz 31. Aí o filho fala, então ok pai, eu vou investir então 31 mil reais na minha nova empresa. O que o filho fez? O filho usou da palavra do pai de forma aleatória, ele usou com interesses particulares, de acordo com a conveniência que ele queria, não porque o pai tinha dado uma instrução para o filho. Entende isso? Às vezes a gente faz isso, de forma aleatória, pega a palavra, usa para os nossos próprios interesses, achando que Deus falou conosco, mas não foi necessariamente uma direção de Deus. Então, a primeira forma, aleatória e mística da palavra de Deus. Segundo, nós achamos que sofrimento não tem nada a ver com vontade de Deus, ou sempre tem a ver. Eu quero dizer o seguinte, às vezes estar sofrendo significa estar fazendo a vontade de Deus, como eu disse para vocês. Em outras vezes, sofrer significa ter a disciplina de Deus sobre nós. E às vezes sofrer, irmãos, é questão natural da vida, a presença do pecado no mundo. Eu não quero que você associe necessariamente esse sofrimento à vontade de Deus. Eu estou sofrendo, então é porque eu não estou no centro da vontade de Deus. Porque eu estou sofrendo, é porque eu não estou fazendo a vontade de Deus. Não, pode ser porque Deus está te disciplinando.
Pode ser porque é coisas naturais da vida, o pecado, doenças nesse mundo, sei lá, alguma coisa pode acontecer, mas não associe necessariamente sofrimento a uma questão da vontade de Deus. Jesus falou, por exemplo, que os desastres sobre algumas pessoas não era evidência de que elas eram vítimas de pecados mais do que outras pessoas. Lucas capítulo 13, lembra disso? As pessoas chegou assim: ô Jesus, essa pessoa que está cega, quem pecou? Foi os pais dele ou foi ele? E aí Jesus exorta, isso não é necessariamente uma evidência. Terceira evidência ou erro que a gente faz de tentar discernir e compreender a vontade de Deus é não ter tempo para buscar a Deus. Quando a gente não tem tempo para buscar a Deus, a gente vive uma vida atarefada, agimos sem aquela dependência de Deus para tomada de decisão, e a gente vive uma vida tão frenética para cima e para baixo que a gente não para ouvir a Deus. Aí sabe o que a gente faz? A gente acaba tomando um monte de decisão errada. Por que não consultou a Deus? Por que não gastamos tempo com Deus? E eu já falei isso para vocês. Aí você tem que voltar lá atrás e corrigir um monte de decisão errada. Aí você gasta tempo, energia, dinheiro, emoções, corrigindo decisões erradas que você tomou lá atrás, tudo porque você não teve tempo para buscar a Deus. Esse então é um outro erro. Quarto erro, busca por sinais. Às vezes é uma forma errada da gente buscar a direção particular de Deus para nós. No Antigo Testamento a gente vê diversos textos narrativos onde as pessoas buscavam a Deus que elas falassem por meio de sinais, não é verdade? Nós vemos, por exemplo, vários homens de Deus, né? Uns colocando o algodão, falou: Senhor, se o algodão amanhecer seco, é porque é a vontade do Senhor Deus para a minha vida. E ao pedir sinais, nós esquecemos, por exemplo, que são textos narrativos. Irmão, aquele texto narrativo ali do Antigo Testamento não tem que servir de norma para você hoje. Se os textos narrativos do Antigo Testamento fossem norma para a gente teria que construir arca hoje, teria que construir muralha, teria que atravessar rio a seco, pedir para o mar abrir. Mas são textos narrativos que por detrás dele está ensinando a doutrina, é verdade, mas eu não tenho que seguir isso como regra, como norma para a minha vida. Apesar dessa doutrina ensinada ali por detrás desses textos narrativos, ele não é norma para nós. Outra questão, dentro dessa questão de sinais, pedindo exemplo, né? É a maneira como Deus falava no Antigo Testamento é diferente como ele fala para a igreja neotestamentária. Deus já nos deixou a palavra dele. Deus nos deixou homens de Deus, o Espírito Santo de Deus está conosco. A oração é uma forma de falar com Deus. Há outros meios que não esses sinais. Em terceiro lugar, dentro desse mesmo aspecto de busca de sinais, nós não vemos nada no Novo Testamento, nenhuma passagem onde os apóstolos estão encorajando a gente a fazer isso. A gente não vê os apóstolos falando: olha, irmãos, existe situação que você tem que ir lá e pedir um sinal de Deus. Nós não vemos nenhum mandamento nesse sentido no Novo Testamento. Eu sei, irmãos, que existe muita situação da nossa vida que a gente queria uma orientação direta da parte de Deus. Mas nós devemos buscar, a partir dos princípios gerais, tomar decisões específicas. A partir dos princípios gerais já revelados, tomar decisões particulares para nós e discernir. Isso é fundamental. E isso é fundamental para nos orientar na tomada de decisão. Quinto erro, tomar como regra a experiência dos outros. Isso é demais. Irmãos, Deus é soberano. Eu não nego que Deus pode usar circunstâncias, pessoas, sonhos para falar com outras pessoas. Eu não nego isso. Deus é soberano. Deus pode usar sonhos para falar com você, ir no monte. Eu não estou negando isso porque Deus é soberano. Mas a gente quer pegar a experiência de outras pessoas e aplicar para nós. Nossa, Deus falou desse jeito com ele, então vou fazer igualzinho. Nossa, se Deus falou com fulano de tal dessa maneira, é porque vai falar assim também comigo. E aí a gente pega a experiência de outra pessoa e usa como padrão para nós. A gente pega a experiência de outra pessoa e usa como referência, como se fosse uma norma, uma única regra de fé. Mas qual que é a única regra de fé e prática que nós possuímos? A palavra de Deus. E por causa disso existe muita confusão no cenário evangélico, principalmente porque as pessoas estão se baseando na experiência de outras pessoas. Sexto erro ao buscarmos a direção de Deus específica para nós:
dependência por intermediários. O que é que eu quero dizer com intermediários? A palavra de Deus nos garante que nós temos hoje acesso ao Pai por meio de Jesus. O véu foi rasgado, não carecemos de um sacerdote ou de um intermediário junto a Deus, mas, infelizmente, muitos cristãos, na dependência de outras pessoas, querem uma profetização, uma direção de Deus para a vida delas. E elas não movem um passo sem antes consultar o fulano de tal. Deus também não nos prometeu guiar o seu povo dessa maneira. Eu sei, irmãos, que você pode me dar muito exemplo de pessoas que profecias se cumpriram, né, que, sei lá, coisas aconteceram, eu sei disso. Mas eu também posso te dar um monte de outro exemplo de um monte de profecia que não se cumpriu na vida de um monte de gente. Eu posso também te dar um monte de outros exemplos de pessoas que foram seguir esses profetas e um monte de coisa deu errada porque ela tomou decisões baseadas na palavra do profeta. É como se nós buscássemos uma mensagem direta de Deus e se fizéssemos isso, meus irmãos, constantemente, sabe o que significaria isso? Nós estaremos substituindo um intermediário que não o nosso Deus. Então, diante desses erros que eu acabei de citar para vocês, qual é o caminho que a gente deve trilhar, então, para buscar a vontade de Deus? Bom, irmãos, sobre vontades específicas, que rumo eu devo tomar, eu sei que você tem que lembrar das características que eu disse na última pregação sobre vontade geral de Deus. E não sei se você lembra, né? Mas a gente falou lá de ser cheio do Espírito Santo, ser controlado por Ele, ser santificado, ser submisso, alguém que é grato. Quando você tem esse conjunto de vontade geral de Deus para a sua vida, adivinha quem está te conduzindo? O próprio Deus. Quando você está cheio da vontade geral de Deus se cumprindo na sua vida, quem está te controlando? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus te controla a partir do momento que você está cumprindo todos aqueles aspectos gerais, porque você é submisso, porque você é santificado, porque você é alguém grato, porque você é cheio do Espírito Santo, porque você já é salvo. Deus irá lhe conduzir nas vontades particulares de Deus para a sua vida. E se você tem essas vontades gerais, então, de Deus para você, o próprio Deus vai estar te guiando. Certa vez um pregador, perguntaram para ele: como você decidiu com quem você iria se casar? Ele respondeu o seguinte: bom, eu olhei para minha esposa e pensei: Deus, eu quero aquela dali, eu creio que o Senhor está me conduzindo neste querer. O Salmo 37, versículo 4 diz o seguinte: agrada-te também no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Isso, meus irmãos, satisfazer o desejo do seu coração não significa que Ele vai realizar tudo que você quer. O significado desse texto é que Deus vai plantar um desejo no seu coração e logo Ele vai então te direcionar a uma vontade específica. Porque Deus semeou esse desejo no seu coração desde que você esteja naquelas vontades gerais. Logo então, se eu quis me casar com a esposa fulana de tal, foi porque eu creio que eu estou sendo guiado por uma disposição certa no meu coração, conforme a palavra de Deus. Bom, irmãos, o fato é que buscar ter essa certeza e desejo no coração é reflexo de uma vida para com Deus. E o que você deve fazer então simplesmente é seguir aquilo que Deus mesmo tem semeado no seu coração, claro, se você estiver fazendo essas vontades gerais de Deus. Se você estiver santificado, salvo, enfim, e grato. Mas eu quero, antes de passar por alguns passos práticos, eu quero te fazer algumas perguntas antes de compreender essa vontade específica e particular de Deus para nossas vidas. E a primeira pergunta, quando você vai buscar uma direção específica de Deus é: isso que eu estou decidindo é lícito? Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, capítulo 10, verso 23, mostra exatamente que o primeiro passo para decidir qualquer coisa está no crivo da moralidade. Se algo é imoral, então não é uma opção para mim. Entre essas opções que é lícita ou ilícita, irmãos, não há nem o que pensar. Então, entre duas opções que são lícitas, eu tenho que escolher qual que é a mais prudente, qual que é a mais sábia. Depois de ter passado por esse crivo que é lícito, ok, é lícito, eu vou fazer uma nova pergunta: isso convém? Isso me edifica? Há certas situações que não são erradas, há certas coisas que não são erradas, mas que não me edificam. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, novamente.
Terceira pergunta, é lícito? Isso edifica? Terceira pergunta, isso fará com que eu ame mais ao meu Senhor Jesus? Essa decisão vai fazer com que eu ame mais o próprio Cristo, ou eu vou amar mais essa decisão? Há coisas que são lícitas, há coisas que convêm ao crente, mas isso pode te tornar escravo ou prisioneiro e vai te abandonar, fazer até mesmo abandonar a Cristo. Por exemplo, tem gente que escolhe um trabalho, mas aquele trabalho fez ele abandonar Jesus. Era lícito, edificava, mas e de fato, meus irmãos, isso fez com que ele amasse mais a Cristo? Outra pergunta importante, será que eu serei instrumento na vida de outros para servir essas pessoas? Ou seja, isso é lícito, né? Isso edifica, isso faz eu amar a Cristo, mas eu estou sendo instrumento para servir outras pessoas? E por fim, eu quero te perguntar, essa decisão sua traz mais glória para Deus? 1 Coríntios 10, 31, tudo que devemos escolher deve redundar em glória para Deus. Então daqui para frente eu só vou mostrar alguns caminhos que você deve trilhar para buscar a vontade de Deus. Eu vou aqui, irmãos, dividir essa pregação em duas partes, então eu quero ver se eu trilho pelo menos alguns caminhos. Eu estou pregando já tem 26 minutos, quero trilhar pelo menos a metade desses caminhos, a outra metade eu deixo para a pregação seguinte, ok? Então vamos lá. Como alinhar essas vontades particulares de Deus para a minha vida à vontade geral de Deus? O primeiro que você já sabe é o caminho da meditação na palavra de Deus. A gente fala de ler a Bíblia diariamente, mas nos falta a prática da meditação. Aquela prática que eu posso trazer do meu cotidiano aplicando os princípios da palavra de Deus. Eu acho que a gente é muito bom para ler a Bíblia, mas a gente tem dificuldade de conectar o texto antigo com a nossa vida. Eu vejo isso muito na vida dos irmãos. Às vezes você lê bastante a Bíblia, você tem até uma leitura até regular, mas parece que aquele texto antigo não fala com você hoje. Isso é importante. Isso é o que todo pregador tem o desafio de fazer. Como levar o texto antigo para o ouvinte atual. Isso é um desafio para qualquer um, irmãos. Para o pregador e inclusive para você que está lendo a Bíblia. Então, meus irmãos, você tem que ter em mente essa mente renovada pela palavra de Deus, buscando essa direção de Deus, para que quando a situação vai surgir, você vai saber como aplicar a sua situação diária. Como que esse texto que você leu da Bíblia vai aplicar a sua situação de vida? Como que esse texto antigo vai se aplicar àquela circunstância? Então, enquanto você está lendo a Bíblia, vai surgir uma situação na sua vida que vai ter uma aplicabilidade e você tem que entender essa aplicabilidade baseada naquele texto que você leu. Então a palavra de Deus nos orienta, ela vai renovar nossa mente. E quando eu estou com essa mente renovada, eu vou poder discernir que decisão eu vou estar tomando. Se aquela decisão que eu estou tomando está de acordo com a palavra de Deus. Por isso que não adianta você estar tomando um monte de decisão se a sua mente não está renovada e não está em conformidade com a palavra de Deus. Eu vou tomar uma decisão hoje, eu vou lá e vou correr a Bíblia. Não, você já tem que ter lido ela para que diante daquela situação que surgiu, essa decisão condiz com a palavra de Deus. Por exemplo, Deus não diz com quem eu vou me casar, mas Ele estabelece princípios gerais. Quais são? Mulher virtuosa, Provérbios 31, capítulo 31, versos de 10 a 31. E lá nesse capítulo 31 ele diz que enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Eu sei que nós homens somos conquistados pelos olhos. E diz por aí, que as mulheres é conquistada pelos ouvidos. Mas esse não é o padrão da palavra de Deus. Eu sei que eu não posso negar que homens de fato têm uma atração física pelas mulheres e as mulheres às vezes se deixam levar por uma boa lábia, infelizmente, de homens de mau caráter. Mas irmãos, o que a palavra de Deus nos diz não é isso, ainda que eu sei que é uma tendência nossa. O fato é que está falando de mulheres que temem a Deus, está falando de homens tementes a Deus, e esse é o padrão de escolha. Quem que você tem escolhido para estar ao seu lado? Essa pessoa teme a Deus? Ela está em conformidade com os princípios geral? Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 6, versos de 14 a 15, é um texto que não fala sobre casamento, mas ele está falando do julgo desigual com o crente e com o descrente. Aquele texto não está tratando de casamento. A gente não pode pegar aquele texto especificamente e falar assim, olha, no casamento está falando não para ter julgo desigual. É verdade que não está falando de casamento, mas pode ser aplicado para casamento. Pode ser aplicado um princípio geral para a associação entre o ímpio e o crente. Ou seja, se eu vou me associar com o descrente, significa que eu estou
tentando a Deus, ou estou podendo ser levado a quebrar a minha aliança com Deus. Então, nesse caso, eu posso aplicar também ao casamento, mesmo que aquele texto não está falando de casamento. Então, o primeiro princípio, irmãos, o primeiro caminho que você tem que trilhar é meditação nessa vontade geral. Segundo, uma vida de oração sincera. O livro dos Salmos contém constantes súplicas por direção de Deus. Salmo capítulo 5, verso 8, Salmo capítulo 25, verso 5. Paulo orava, por exemplo, por direção em favor das igrejas. Filipenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, também nós vemos isso. Nós temos que orar de forma sincera, submetendo ao ensino da palavra e ponderando os efeitos da nossa decisão. Eu sei que você já sabe sobre meditar na palavra de Deus, eu sei que você já sabe sobre orar, mas dois caminhos que eu não poderia deixar de citar. Vamos para o terceiro? O terceiro que eu quero talvez especificar um pouco ainda mais. Quando tiver dúvidas, espere, não decida. Gente, quão rico é esperar no Senhor. Isaías capítulo 40, verso 31 diz o seguinte: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão bem alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Lamentações capítulo 3, verso 25 diz: o Senhor é bom para aqueles que nele esperam. Gente, ter dúvida é algo inato do ser humano. Todo mundo tem dúvida. Todos nós teremos dúvidas, isso é normal. O que não é saudável é se a dúvida está insistindo, se a dúvida está te incomodando, se a dúvida está batendo na porta do seu coração e ela não te traz segurança. Parece que aquela dúvida te insiste tanto que não te traz paz. Aí você tem que esperar. Então, na dúvida, é um sinal de que nós devemos esperar um pouco mais em Deus. Se você tem dúvida, não dê o próximo passo, espere. É melhor sermos prudentes do que avançarmos com dúvidas. Deus não tem tanta pressa quanto nós temos. Não é o seu costume revelar o seu futuro, aliás, o futuro para nós, mas nós devemos tomar cautela e decisão quando estamos com dúvida. Olha só o que diz Romanos capítulo 14, verso 23. Esse também eu vou pedir para você abrir. Romanos 14, 23. Romanos 14, 23 diz o seguinte: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Paulo está falando da questão da liberdade. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Ou seja, a dúvida está batendo no seu coração, não decida. Quarto caminho que você deve tomar: avalie a motivação do seu coração. Ao tomar uma decisão específica da sua vida, se você acha que está tomando uma decisão a favor ou contrária à vontade de Deus, avalie a sua motivação. Nós temos que avaliar, irmãos, as verdadeiras e sinceras motivações do nosso coração em relação às nossas decisões. Olhar para a nossa motivação interna que está nos impulsionando a tomar aquela decisão. Portanto, avalie-se a si mesmo, porque o nosso coração é enganoso. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Por causa do pecado em nós, irmãos, a gente tem essa tendência, e seguir essa história do coração é perigoso. Você pode estar fazendo um monte de coisa que é aparentemente correta, mas com a motivação errada. Por exemplo, qual que é a motivação minha de ter sido pastor? Será que é porque eu dei errado nas minhas coisas e escolhas da minha vida? Será que é porque eu queria aparecer? Será que é porque eu queria ser um Hernandes Dias Lopes, um Augusto Nicodemos um dia na vida? Qual foi a minha motivação ao tomar decisão ao pastoreio? Estar aqui é correto? Claro. Pregar a palavra de Deus de forma fiel é correto? Claro. Tudo isso pode ser aparentemente correto, mas qual foi a minha motivação no meu coração ao vir para o pastoreio? Outro exemplo: Deus não te dá uma direção específica se você vai comprar um Onix, se você vai comprar um Ford Ka. O fato é que tanto faz, mas tudo depende de uma motivação interna do seu coração. Se você vai comprar um carro X ou Y, tudo bem, mas se a sua motivação é errada, do tipo, porque eu tive inveja do meu vizinho, eu vou comprar esse carro porque eu quero aparecer para as menininhas, eu vou comprar esse carro por causa disso ou daquilo, a motivação então está errada, então é pecado.
Então não está conforme a vontade de Deus, porque a sua motivação não é saudável, não é bíblica. Então, meus irmãos, independente se é um Ford ou um Chevrolet, essa escolha não terá aprovação de Deus por causa da sua motivação. Por exemplo, eu estou pensando em mudar para os Estados Unidos. Será que é a vontade de Deus eu mudar para os Estados Unidos? Depende. Qual que é a sua motivação primária? O dinheiro é a única causa? Você está pensando nas pessoas que você vai servir naquele lugar? Você está pensando na igreja saudável que você pode encontrar ali? Você está pensando em pessoas que podem, talvez, sofrer as consequências que vão te seguir nessa escolha, seu filho, sua esposa? Na prática, irmãos, o que você tem que avaliar é a motivação do que você está escolhendo. Quinto caminho, sobre questões de portas abertas. Irmãos, aqui eu vou abrir um parênteses, porque é um leque muito grande, eu quero, para não ficar longo esse item, eu quero te dizer o seguinte, eu não tenho com clareza até hoje, se falar assim, ó, a porta abriu é a vontade de Deus, a porta fechou é a vontade de Deus. Eu não vou bater o martelo aqui com você, eu vou deixar essa possibilidade aqui em aberto. Por quê? Eu vou explicar. Essa é uma questão muito sensível, porque avaliar se a porta abriu ou fechou é a vontade de Deus ou não, é uma questão que não é uma receita de bolo pronta. Vamos dar um exemplo? Jonas, por exemplo, qual que era a vontade de Deus? A vontade de Deus para Jonas não era ir para Nínive? Ele não tinha que ir lá pregar? Mas sabe o que aconteceu? Quando Jonas está ali no porto, o navio está atracado, a porta se abriu para ele entrar no navio e fugir da vontade de Deus. E aquele navio ia para outra cidade, para Tarsis. Então a porta para Jonas se abriu. Mas era vontade de Deus que ele fosse para Tarsis? Não. Era vontade de Deus que ele fosse para Nínive. Então não necessariamente quando a porta se abre é porque é a vontade de Deus. Às vezes uma porta se abre para testar a nossa fidelidade. Quer ver um exemplo? Vamos supor que uma oportunidade de emprego abriu, a porta se abriu lá para você. Mas aquela oportunidade de emprego, ela tem princípios que ferem a palavra de Deus. Isso pode ser um teste para você, se você vai ser fiel a Deus ou não. Por exemplo, uma mulher que você admira fisicamente, ela pode te dar um sinal de relacionamento, mas de repente ela é casada. Nem sempre uma porta aberta significa se é ou não de Deus, porque isso pode ser esse teste para nós. Por isso é necessário ter muita sabedoria e discernimento essa escolha, e eu não vou te dizer se uma porta abriu ou fechou, é ou não a vontade de Deus, porque isso envolve muito discernimento. Sexto caminho, para não cansar tantos irmãos, o caminho dos dons que recebemos. É importante considerarmos os dons e talentos que Deus nos deu. Quando os apóstolos se viram atarefados demais ao escolherem funções na igreja, ele determinou quem deveria ser, por exemplo, diáconos. Os apóstolos, irmãos, fizeram essa escolha não porque eles não poderiam cuidar dos pobres, cuidar do necessitado, não. Ele fez essa escolha porque eles queriam se dedicar mais à palavra e mais à oração. Por isso ele distribuiu tarefas. Então, quando os apóstolos fizeram essa diminuição de carga sobre eles, não é porque eles estavam sendo egoístas, não, mas é porque eles entenderam onde eles poderiam ser mais úteis. Então, quando alguém talvez está diminuindo uma carga horária de trabalho para focar naquilo que ele faz melhor, isso é uma decisão sábia. É o seguinte, tem gente que acha assim, eu vou fazer de tudo um pouco, isso é bom você ter um conhecimento de tudo um pouco, mas você tem que saber naquilo que você faz melhor. O que Deus te deu de dom e talento? O que Deus te deu de habilidade para você fazer melhor? Especialize-se nisso. Foque nisso. Seja o melhor nisso. Ainda que você sabe um tudo de pouco, isso é bom. Ainda que você sabe trocar a lâmpada, saber um pouco sobre construção de obra civil, sabe fazer comida, sabe arrumar uma roupa lá como um alfaiate, sabe passar roupa, sabe lavar vasilha, sabe limpar o chão. Mas o que você faz de melhor? O que você faz tão bem feito que as pessoas elogiam do tipo assim, eu não conseguiria fazer como você. Especialize-se nisso. O caminho dos dons e talentos que nós recebemos é um importante caminho a ser percorrido. Por exemplo, 1 Pedro, capítulo 4, verso 11, está escrito, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus lhe dá. Para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Gente, quer um versículo mais claro que esse? 1 Pedro 4, 11. Se alguém falar,
fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus. Por exemplo, como que eu soube que eu ser pastor? Eu não tenho uma receita de bolo para te dar. Eu sei que quando eu me converti aos 17 anos, eu tinha esse profundo desejo de servir a Deus de tempo integral. Mas Deus não abriu a porta, vamos assim dizer, de cara. Eu passei 9 anos numa igreja que não me abriu essa oportunidade. E eu fui servir naquilo que eu passei no vestibular, naquilo que eu fiz faculdade. Quando terminou esses 9 anos nessa igreja, eu falei, bom, já que eu não tenho oportunidade aqui de servir a Deus como eu gostaria de tempo integral, então eu vou procurar uma outra comunidade que me aceite. Passei para uma outra igreja. Lá nessa igreja eu fiquei por mais 3 ou 4 anos, se eu não me engano, e lá também eu não vi essa oportunidade de servir a Deus de tempo integral, como eles me dariam essa oportunidade. Então eu falei assim, talvez aqui também não seja o meu lugar. E mudei a 3ª vez de igreja. Eu só mudei de igreja 3 vezes nesses 22 anos de conversão. Nesses 22 anos, nessas 3 igrejas que eu passei, a igreja presbiteriana é a única que tinha um caminho claro. Falou, você tem que estar aqui na nossa igreja pelo menos 3 anos, depois de 3 anos você tem que fazer você vai ser avaliado pelo conselho, vai ter que fazer um seminário, depois você vai passar por mais um teste, mais um período assim, e lá, se tudo der tudo certo, você vai ser ordenado. Eu falei, ok. Mas nesse tempo eu fiquei parado? Nesse tempo eu cruzei os braços, sentei no meu fio e fui chorar? Não. Eu fui ver aonde Deus queria que eu fosse melhor servir, nos meus dons e talentos. Eu via que eu amava cozinhar, que eu gostava de cozinhar, então fui abrir a lanchonete. Uma coisa que eu gostava de fazer também, que eu sabia fazer bem feito, empreender. Então eu abri empreendimento. Eu fui empreender não porque eu não gostava de patrão. Eu fui empreender não porque eu queria ganhar dinheiro. Eu fui empreender porque eu amava fazer aquilo. E eu sabia que eu fazia bem feito. Tem muita gente querendo abrir empresa com motivação errada, querendo fugir de patrão ou querendo porque ganha mais dinheiro. Não, se você vai abrir uma empresa com a motivação certa, porque você sabe fazer bem aquilo, porque ninguém faz melhor do que você ou faz bem tanto quanto, porque você ama cozinhar, você ama fazer coisas e você vai empreender, porque você ama aquilo, você ama fazer isso. Eu estava até conversando com a Silvia essa semana sobre isso, né? Silvia, se Deus te deu isso mesmo, vá fazer isso. Vá porque você ama fazer. Vá porque você sabe fazer isso bem feito. E Deus vai te honrar. Então, irmãos, é isso. Não tem um caminho, não tem uma receita de bolo. Eu estou aqui só dando alguns caminhos para você seguir. Por exemplo, no tabernáculo, Deus escolheu artesãos para construir o tabernáculo. Nós vemos isso em Êxodo. Deus escolhe pessoas com destrezas, cheias do Espírito Santo, dando habilidade para elas, capacidade para desenhar, executar trabalhos em ouro, prata e bronze, tudo para talhar em pedras e esculpir também elas. Ou seja, Deus não diz especificamente se eu devo trabalhar como empregado ou sendo patrão. Qual concurso eu devo fazer, mas nós somos orientados em aquilo que está de acordo com aquilo que Ele me deu de dons e talentos. Mateus capítulo 25. Será que eu estou escolhendo uma profissão porque me dá mais dinheiro? Será que eu estou escolhendo uma profissão porque está mais status ou fama? Porque o meu pai está me obrigando? Ou está de acordo com aquilo que Deus mesmo me capacitou? Amém? Irmãos, eu tenho mais 10 páginas para falar, eu vou parar por aqui. Vamos concluir essa pregação domingo que vem, tá bom? Vamos orar? Nós temos o momento da ceia. Deus, obrigado pela Tua palavra.